Amados em Cristo, graça e paz no Senhor Jesus. A nossa reflexão de hoje aponta para o fato de que o Evangelho nos leva a atitudes transformadoras com base na carta de Paulo a Filemão. Pois, amados, Paulo estava na prisão em Roma, onde podia receber visitas reguladas. Num dia destes, lhe chega um escravo fugitivo, Onésimo, cujo senhor era um cristão recém-convertido. Filemão, amigo do apóstolo. Fato que levou o apóstolo a um dilema, pois se ficasse com Onésimo e muito dele precisava, poderia ser acusado de furto e ter ainda mais dificuldades com a lei. Se mandasse que continuasse fugindo, agora para outro lugar, poderia ser igualmente incriminado no caso de Onésimo, preso, interrogado, viesse a delatá-lo. Se devolvesse o escravo ao seu senhor, este poderia receber uma punição severa, inclusive a morte. Isso conforme o sistema legal romano da época, pois o escravo era como que um objeto que podia ser vendido, punido e morto. Talvez Onésimo conhecesse Paulo e, para evitar os castigos, desejasse dispor dele para intermediar em seu favor, pois o escravo fugitivo podia buscar a intermediação de um amigo. Mas o texto não fala sobre isso. O que sabemos é que Onésimo vai ao encontro de Paulo e ali encontrou a salvação em Jesus Cristo por meio da pregação de Paulo. E ali na prisão foi regenerado pela ação do Espírito Santo. E depois, então Paulo escreve a carta a Filemão. E ao fazer isso mostra o Evangelho em ação, demonstra o que é viver pela graça e devolve Onésimo não mais como escravo, mas como irmão, ao co-irmão em Cristo, Filemão, morador de Colossos. A Diônia vai nos trazer um cântico. Amados em Cristo, a carta de Paulo a Filemão, como palavra de Deus, chega a nós hoje. Ela vem como um resumo do Evangelho, da graça de Deus, do amor de Deus, graça também ministrada de uns aos outros por causa do amor de Deus. Evangelho é graça de Deus em ação, mediante a obra redentora e transformadora de Jesus Cristo, que então produz pensamentos de grande alegria, felicidade e paz a todas as pessoas que, pela ação do Espírito Santo, no uso dos meios da graça, são levados a compreender o amor de Deus. O Evangelho leva as pessoas a uma nova maneira de pensar e agir, capaz de mudar civilizações
influenciar códigos legais e moldar nações. O Evangelho, que enfim são as palavras de Deus que apontam para o plano de salvação da humanidade, onde Deus chama indistintamente as pessoas para a graça de serem salvas, justificadas, santificadas pela fé na obra redentora e transformadora de Jesus Cristo. O Evangelho, portanto, é perdão pleno, é exortação ao exercício da graça, é a busca da reconciliação. A história, amados, de Onésimo é uma metáfora de cada um de nós. O próprio apóstolo Paulo, no propósito de escrever a carta, foi convencer Filemão a perdoar Onésimo. E cabe ressaltar que a pena para um escravo fugitivo era a morte. Paulo evangelizou o escravo Onésimo na prisão e este veio a ser convertido. Com a conversão, Onésimo, que antes fora um inútil, agora no Senhor tornou-se útil, sendo que Paulo usa ali um jogo de palavras, uma vez que Onésimo significa útil, com clara intenção de que Filemão não receba Onésimo mais como escravo, mas o aceite como um irmão na fé. A analogia, a comparação com a obra da redenção e transformação que Cristo promove está em que então Onésimo se rebela e foge de Filemão. O pecador se rebela e foge de Deus. Paulo se encontra com Onésimo. Cristo se encontra com o pecador. Paulo se identifica com Onésimo. Cristo se identifica conosco. Paulo intercede e se torna mediador entre Onésimo e Filemão. Jesus Cristo é o nosso mediador e intercede por nós. Paulo se dispõe a pagar a dívida de Onésimo. Cristo resgatou o escrito de dívida, pagou a culpa de nossos pecados. Paulo não pede nada em troca. Cristo não pede nada em troca, isto é, graça. Onésimo não tem nada a oferecer. O pecador não tem nada a oferecer. Onésimo é reconciliado com Filemão. O pecador é reconciliado com Deus. Onésimo tem acesso a Filemão. As pessoas reconciliadas com Deus têm agora acesso ao Pai Celestial, nosso Deus e Senhor. Onésimo é transformado em irmão. Não somos mais escravos do pecado, pertencemos à mesma família da fé, a família de Deus. Onésimo era inútil, agora é útil. Éramos velha criatura, mortos para Deus, agora somos nova criatura, vivos, preparados, capacitados para realizar a toda boa obra que Deus espera de nós. Lutero disse que todos nós somos Onésimos. Jesus se identificou de tal forma conosco que o Pai nos recebe como ao próprio Filho. Somos aceitos no amado Jesus. Fomos vestidos com sua justiça. E desta carta tão linda, amados,
podemos extrair algumas importantes lições, pois a carta do apóstolo Paulo a Filemão demonstra os caminhos sábios e amorosos de Deus para cumprir seus propósitos. A providência de Deus diz respeito ao governo, ao controle, à direção sábia e amorosa de dirigir e governar a vida das pessoas, conduzindo-as sempre ao que for melhor para o que então diz respeito a toda a sua vida, a vida eterna. E ainda reparamos no que Deus é capaz de fazer para salvar uma vida perdida e condenada. O apóstolo Paulo, ele escreveu em Romanos 11, versículos 34 a 36, como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Amados, a carta a Filemão nos ensina que Deus pode estar presente nas circunstâncias mais adversas. Quando as coisas parecem fora de controle e fogem de nosso alcance, descobrimos que elas continuam sob o controle soberano de Deus. Aquilo que nos parecia perda é ganho. Deus reverte situações humanamente impossíveis. Onésimo, em suas andanças pelo mundo, encontrou-se com Paulo e recebeu a palavra com alegria em seu coração, transformando-se num irmão fiel em Cristo. Quando ele conheceu e creu no Senhor Jesus, tudo começou a ser colocado em ordem na sua vida, e um dos próximos passos era reconciliar-se com Deus e o próximo, ser perdoado e perdoar, e então deixar o passado para trás. Nossa transformação pela fé em Cristo, amados, nos chama à responsabilidade de consertar o que fizemos de errado no passado e no dia a dia de nossas vidas. Observamos na vida de Filemão e Onésimo a mão sábia e soberana de Deus, a providência divina propiciando a ambos, mediados por Paulo, a condição de se perdoarem mutuamente como irmãos em Cristo, não mais como Senhor e escravo, mas como irmãos plenamente livres para se relacionarem de igual para igual. Isto, amados, é lindo demais. O Evangelho, a mensagem de Cristo veio para desfazer as barreiras. E Paulo pôde declarar: já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos, conforme Colossenses 3:11. E agora então queremos cantar um hino, que é em si uma oração à pátria, visto que estamos aí lembrando a Semana da Pátria. Vamos cantar. Divino Salvador, contempla com favor nosso país.
e paz, governo bom, capaz, pátria em que nos apraz viver feliz. Olhamos para ti, ó, vem reinar aqui, tu Rei dos Reis. Dirige o pátrio lar, ensina a governar, conforme o teu mandar, por justas leis. A quem governa, ó Deus, inspira desde os céus o teu temor. Ao povo vem unir, disposto a te servir, e em nome teu agir, com fé e amor. Amada pátria, vem, sustento e todo bem de ti, Senhor. Aos pobres dá comer e a todos faz saber de como é bom viver em mútuo amor. Sublimes bênçãos das, amor, perdão e paz, e a salvação. Que a nova de tua cruz rebrilhe em clara luz, guiando a ti, Jesus, toda a nação. E que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, possa continuar a acompanhar cada um de vocês. Tenham ótimos dias pela frente. Amém.